Linfonodo aumentado no pescoço. Hoje atendi um paciente que veio para mim por conta de linfonodos aumentados no pescoço e na primeira consulta as lesões eram bem suspeitas, eram vários linfonodos em cadeia, parecia um cacho de uva e parecia muito com um linfoma, um tipo de câncer do linfonodo. Então, como é de rotina nesses casos de linfonodomegalia, eu solicitei as sorologias para ver se aquilo dali não era uma doença inflamatória, infecciosa, como por exemplo citomegalovírus, Epstein-Barr vírus, vírus HIV, vírus HTLV, toxoplasmose. São várias possíveis doenças, VDRL para ver se tem sífilis, os vírus da hepatite. Então solicitei todos esses exames e, para minha surpresa, antes do paciente voltar no retorno, ele me mandou uma mensagem dizendo que os linfonodos haviam regredido. Quando ele veio para a consulta já tinha passado quase um mês que ele estava com os linfonodos, mas depois da consulta, passou alguns dias, os linfonodos começaram a regredir. Então essa é uma informação extremamente relevante na análise dos linfonodos do pescoço. Quando o linfonodo começa a regredir, é um sinal de que ali provavelmente é algo benigno. Então, se você tem um linfonodo no pescoço, cresceu rápido, mas passaram alguns dias ele desapareceu, o risco disso ser um problema sério, um câncer de garganta, câncer de tireoide, câncer de pele ou até mesmo o linfoma, ele cai bastante. Porque geralmente no câncer, como é uma proliferação de células, o mais comum é que ele cresça e fique cada vez maior. Então quando cresce e diminui, isso já é uma informação extremamente relevante. Nesse paciente, nessa análise inicial que eu fiz mês passado, as lesões eram grandes, eram suspeitas. O linfonodo havia perdido o hilo central no formato do ultrassom, ele era bem esquisito, porém, passou o tempo, a lesão regrediu e veio o exame de IgM para toxoplasmose positivo, IgM e IgG positivo. Então, nas sorologias, é comum nós vermos essas duas nomenclaturas, o IgM e o IgG. O IgM é um tipo de anticorpo que ele é agudo, ele sobe assim que tem o primeiro contato com a infecção. Já o IgG é um anticorpo de memória, ele só sobe quando a pessoa já tem a imunidade garantida sobre aquela infecção. Então, nesse paciente, como ele tinha o IgM e o IgG positivo, a principal suspeita é que ele teve contato há pouco tempo e o IgG virou positivo porque ele ganhou imunidade contra esse vírus, contra a toxoplasmose, quer dizer que é um protozoário, e justamente por conta disso, os linfonodos regrediram. Então, veio lá IgM e IgG positivo. Então, nesse caso, foi um ótimo resultado porque a gente sabe que agora o risco daquilo dali ser câncer é baixíssimo, já que a lesão regrediu. Então esse paciente vai apenas acompanhar, essa toxoplasmose. Muitas vezes ela surge com sintomas gripais, às vezes pode nem ter nenhum sintoma, e nesse paciente a toxoplasmose causou o aumento de linfonodos cervicais. Então é uma das doenças que pode causar aumento nos linfonodos e não necessariamente é um câncer, é uma doença benigna. Então foi um ótimo resultado para esse paciente, porque antes de termos esse resultado, a minha conduta, eu já havia solicitado a indicação, a biópsia da cirurgia, já estava reservando a sala de cirurgia, porém, quando ele avisou que os linfonodos regrediram, eu mesmo suspendi a cirurgia, deixei para reavaliar no consultório, e realmente o que eu vi é que os linfonodos, que eram bem aumentados, até visíveis, eles regrediram completamente. A medicina é feita dessa forma, a gente precisa dos exames para ajudar nessa nossa investigação diagnóstica, para avaliar o que é que pode ser o problema. Quando o linfonodo é suspeito de ser um linfoma, o principal exame não é nem a biópsia, a punção, porque fazer uma biópsia, uma punção desse linfonodo, não vai vir as células que a gente quer ver. A gente precisa ver a arquitetura o formato da alteração. Então, quando o linfonodo cresce e ele não regride, fica aumentado por um bom tempo e vão surgindo outros linfonodos, nesses casos a gente pode suspeitar de linfoma, que pode surgir tanto em pessoas idosas, mas também em pacientes jovens. Nesses casos, o principal exame é você tirar o linfonodo, fazer uma biópsia excisional ou fazer uma biópsia com agulha grossa. Esses dois exames, eles vão mostrar o mesmo resultado, pode confirmar que é o linfoma, e quando vem linfoma, o tratamento do linfoma não é com cirurgia, o tratamento do linfoma é com quimioterapia. A pessoa vai passar por vários ciclos de quimioterapia que as lesões vão desaparecer, vão desmanchar apenas com o tratamento. Então é por isso que não precisa a gente tirar todos os linfonodos acometidos quando a suspeita é linfoma, a gente faz só a biópsia de um.
Quando o problema não é linfoma, é uma metástase de algum carcinoma, seja carcinoma de tireoide, de boca, de laringe, nesses casos, quando você vê um linfonodo alterado e suspeita de uma metástase desses órgãos, aí o exame é a citologia, né? É a mesma punção por agulha fina. Você vai coletar células e é possível já ter um diagnóstico depois dessa citologia, tá? Então, nesse paciente que havia lesões suspeitas no primeira conduta, bastou esperar um tempo, né, e vermos esses exames para confirmar que o diagnóstico ali é toxoplasmose, não é nada de linfoma, e ele vai apenas acompanhar. Como ele é magrinho, o pescoço comprido, caso o linfonodo volte a crescer, ele volta a me procurar e a gente vai investigar melhor, mas provavelmente é benigno. Em medicina tem muito disso. O médico ele não tem como prever o futuro, às vezes nós não temos como ter certeza sobre algo, e só quem vai dizer se realmente é um problema mais sério ou não é o tempo. Então a gente fala, olha, tome esse remédio e volte o mês que vem para ver como é que ficou. Então pode ser que esse remédio que foi passado ele seja um tratamento correto ou não, mas o médico só vai saber se o paciente voltar. Então às vezes o paciente na emergência ele vai a um médico, depois vai em outro, depois vai em outro, e dá a entender que os médicos estão errando, mas na verdade é porque o paciente não voltou para o primeiro médico, voltou para outro médico e não tem um raciocínio, né, adequado, porque a história fica quebrada, né? Então algumas doenças, no começo elas se parecem com uma coisa e à medida que o tempo vai passando elas se parecem com outra. Às vezes isso acontece, é do próprio problema, tá? Então, se você tem caroço no pescoço, o ideal é que procure o cirurgião de cabeça e pescoço para não deixar isso progredir, mas se cresceu e diminuiu, saiba que isso provavelmente não é nada sério, né? Claro que depende do aspecto. Se já era grande e diminuiu só um pouquinho, continua sendo suspeito. Quando eu falo diminuiu, é regrediu, desapareceu, não tem mais nada, ou só tem linfonodos reacionais ali de aspecto normal, tá bom? E é isso que eu tinha para falar sobre esse vídeo. Até o próximo. Valeu!